Meus irmãos, nós sempre aprendemos com o Senhor e, de forma especial, a gente aprende com a pregação da Palavra de Deus no culto. Esse tempo aqui que nós estamos tendo é um momento de aula, certo? Então, a minha linguagem aqui não vai ser a linguagem da pregação, vai ser a linguagem da aula, tá certo? Só para fazer essa diferenciação. Contudo, o Senhor também fala conosco profundamente através das aulas, do ensino, através da sua leitura da Bíblia em casa. O Senhor sempre fala ao nosso coração através da sua palavra. E eu tenho o grande prazer e a grande responsabilidade de começar esse nosso seminário de verão, que tem como título As Maravilhosas Riquezas de Deus. E a gente está se baseando... não está ali a projeção, né? A gente está se baseando nesse livro como guia. A gente não usa só ele, tá certo? Mas como um guia básico, a gente está usando esse livro de A.W. Pink, chamado Os Atributos de Deus. Então, só para você conhecer um pouco mais de Arthur Pink. Arthur Pink é esse cidadão aí, um erudito bíblico de persuasão reformada e puritana. Então, ele nasceu aí em 1886, viveu até 1952, sendo que a sua obra ela vai ser mais influente na segunda metade do século XX. Enquanto ele estava em vida, a sua obra ela não foi tão conhecida assim. Mas a partir da segunda metade aí do século XX, descobriram as suas obras e até hoje nós bebemos da teologia desse homem de Deus, pecador. As crianças, ok. Bom, aqueles que trouxeram seus filhos, nós vamos ter sim a escola bíblica, viu? Se você está em casa aí ouvindo, nesse tempo de seminário de verão, nós teremos a escola bíblica para as crianças, nós teremos o Micria, tá bom? Então você pode trazer as suas crianças que tem salinha, tá certo? Então as crianças podem, já que eu já comecei a aula aqui, o papai e a mamãe já podem levar as crianças direto para a aula, tá certo? No domingo que vem a gente faz direitinho, a gente ora por elas, tá bom? Ok, então esse é Arthur Pink, que é o autor desse livro, que vai ser o nosso guia. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Por que estudar os atributos de Deus? Por que é importante nós conhecermos os atributos de Deus? Você já tinha ouvido falar dessa expressão, desse nome, atributos de Deus? O que vem à sua mente, o que vem aí no seu coração quando você ouve esse nome, atributos de Deus? Eu quero dar aqui algumas razões rápidas que nos movem a estudar esse tema no nosso seminário de verão. A primeira razão é para que nós nos unamos mais a Deus. Jó 22, 21 diz: une-te, pois, a Ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Sempre que a gente conhece mais da palavra do Senhor, que a gente entende mais profundamente, através da ação do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo no nosso ser, nós desfrutamos de mais comunhão com o nosso Deus. A segunda razão, nós necessitamos de um conhecimento íntegro, completo de Deus. Então, Pink diz assim: um conhecimento salvador e espiritual de Deus é a maior de todas as necessidades de cada criatura. Então, se nós queremos nos santificar, ou se alguém não conhece a Deus ainda e precisa ser salvo, precisa nascer de novo, é através do conhecimento de quem é Deus que isso vai acontecer. Em terceiro lugar, para nos alegrarmos ao conhecê-lo. Às vezes a gente reclama: eu ando tão triste,
eu ando meio depressivo, eu ando meio ansioso, para que a gente alegre o nosso coração em nossos dias, que são dias maus, nós precisamos conhecer a Deus. Veja o que diz Jeremias 9. Assim diz o Senhor, não se glorie, e eu quero explicar aqui que a palavra gloriar-se também tem a ver com alegrar-se. Quando eu me glorio em algo, por exemplo, eu me glorio na minha esposa, é porque eu me alegro com a minha esposa. Então, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Essa é uma outra razão pela qual nós não apenas estudamos os atributos de Deus aqui no Seminário de Verão, mas é razão pela qual nós conhecemos a Deus nas Escrituras Sagradas como um todo. É a razão pela qual a gente vem para o culto, pela qual a gente ouve outras aulas, outras pregações, porque nós queremos conhecer mais a Deus e ter o nosso coração tomado pelo conhecimento do nosso Deus. Em quarto lugar, para o servirmos com confiança. E eu gostei dessa frase que diz, não nos é possível servir, nem adorar a um Deus desconhecido, nem depositar nele a nossa confiança. Como é que você vai servir alguém que você não conhece? Como é que a gente sabe se está agradando aquela pessoa, se a gente não conhece o que aquela pessoa gosta? Então nós estudamos os atributos de Deus para conhecer mais a Deus e podermos servi-lo com alegria. Então essa é a quarta e última razão, e nós já vamos entrar aqui no nosso primeiro tema de hoje. A gente vai estudar 2 temas dos atributos de Deus. Vamos estudar sobre a solidão de Deus e sobre os decretos de Deus. E os decretos de Deus é um assunto um pouco mais, como diria o reverendo Ronaldo, que está de férias, é um assunto mais espinhoso. É assim que ele fala, e eu vou tomar esse termo agora emprestado para mim. Então vamos começar. A solidão de Deus. Eu quero começar lendo esse versículo de Êxodo 15, 11, capítulo 15, versículo 11, que diz assim. Vamos ler todos juntos? Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, operando maravilhas? Eu gosto de ouvir a voz dos irmãos. Quem é como o Senhor? A gente vai ver nessa jornada nos atributos de Deus que Deus é intrigante, que para a natureza humana, para a nossa mente humana, tem muita coisa em Deus que nossa mente entende, mas entende só até certo ponto, porque Deus ele não é irracional, mas ele é supra-racional. Ele vai além daquilo que a gente consegue compreender como ser humano. Então, assim como eu perguntei sobre o tema atributos de Deus, eu quero perguntar a você, o que é que esse tema solidão de Deus te leva a pensar sobre Deus? É interessante, né? Você pensa, a solidão de Deus, será que está certo mesmo esse negócio? Será que é o melhor tema para se dizer sobre isso que a gente vai falar aqui? Você começa a imaginar a solidão humana, não é? Porque a solidão humana é aquela onde você pensa uma pessoa isolada ali na sua casa, meio aquela penumbra, aquela pessoa triste ali, solitária. São imagens que o nosso cérebro ele vai produzindo quando a gente vai conhecendo as palavras. As palavras elas são interpretadas na mente humana por imagens. E a gente faz uma imagem das palavras. Contudo, quando você pensar na solidão de Deus, você não pode pensar igual à solidão humana, porque ela tem outros aspectos. Inclusive, existem outros termos que a gente poderia usar para falar sobre a solidão de Deus. A gente poderia falar sobre a independência de Deus, ou seja, sobre um Deus que ele não depende de nada que ele criou, ele é autossuficiente. Então, essa é a terceira expressão que eu gostaria de colocar aqui. Então, solidão, independência e autossuficiência
São expressões que a gente poderia usar a respeito dessa característica de Deus. Então, a Bíblia começa falando, logo na sua abertura, logo nas suas primeiras palavras. Ela diz assim: no princípio, Deus. Então imagine aí o princípio. Que princípio é esse? Princípio para nós é algo que tem um ponto de partida. Mas para Deus, quando a gente fala de princípio, a gente tem que pensar em uma eternidade. Entende? Eternidade para Deus é tanto para lá, para o princípio, como para o fim. Não existe tempo quando a gente fala na eternidade de Deus. Então, essa expressão mostra que sempre houve Deus. Sempre houve Deus. E Pink diz assim: houve tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em 3 pessoas divinas. Então já tem aqui uma primeira informação sobre isso. A solidão da gente é quando a gente é uma pessoa só, isolada no mundo. Mas a solidão de Deus, ela não tem nada a ver com a nossa solidão, porque estava presente Pai, Filho e Espírito Santo. Então a solidão de Deus já era perfeita. Deus já se alegrava e não precisava de mais nada nessa sua solidão, porque na verdade não é solidão como a dos homens, é a autossuficiência de Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória, não existia a terra, que lhe ocupasse a atenção, não existiam os anjos, que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Não havia nada nem ninguém senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Veja, esse é o cenário da solidão de Deus. Não havia nada. E por toda a eternidade, não havendo nada, conte esse tempo. Ouse contar quanto tempo dura uma eternidade sem a criação. Não dá para contar, meus irmãos. Deus sempre foi sozinho em sua trindade. Ou, trocando aqui a palavra, Deus sempre foi independente. Deus nunca precisou criar. Ele não criou a gente porque Ele estava carente, precisando da nossa adoração. Ele já estava totalmente completo. E a pergunta é, então por que Ele criou? Por que Deus criou? O que é que leva Deus a criar? Então, essa é uma resposta muito boa e que, entendendo a resposta dessa pergunta, a gente vai entender o nosso papel no mundo. Porque se eu não entendi o porquê eu fui criado, eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida. Eu vivo minha vida assim, ao acaso, deixando a vida me levar, como diz o poeta brasileiro, não é? Não é isso que preenche o nosso coração. Não é isso que traz alegria para nós. Agora, quando nós conhecemos por que nós fomos criados, sim, nós nos gloriamos nas razões divinas. Então, nós fomos criados por seu próprio beneplácito. Palavra difícil, né? Já ouviu falar dessa palavra? Nós fomos criados pelo seu próprio beneplácito, já que Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Então, eu quero colocar aqui, para que a gente seja edificado com essas verdades, algumas razões, ou 2 razões básicas, que levaram Deus a decidir nos criar. E não apenas criar o ser humano, mas criar esse planeta onde nós vivemos, criar todas as criaturas desse planeta, criar todas as leis que nós chamamos leis da física, e não apenas criar
os planetas ao redor na nossa galáxia, mas todo o universo criado, que é vasto, que é amplo. O porquê Deus criou todas as coisas. Em primeiro lugar, Ele quis manifestar a sua glória. Diz lá em Neemias 9:5: levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Então, a primeira razão pela qual você foi criado é porque Deus quis manifestar para você a sua glória. Somente. Ele não precisava disso. Ele estava muito bem. E ele continua estando bem sem a gente. Não é a gente que alegra a Deus. Não é o fato de Deus ter, através até do sacrifício do próprio Filho, Jesus Cristo, ter escolhido e formado um povo para si. Não é isso que completa Deus. Você entende? Deus já era completo. Deus sempre foi completo por toda a eternidade. O propósito de Deus é gracioso, irmãos. Ele quis nos mostrar a sua glória. Bênção do Senhor. Por isso, a gente pode dizer que a segunda razão é porque Deus quis manifestar a sua graça. Veja o que diz Efésios 1, 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, mais uma vez, de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. Esse é outro aspecto que Deus decidiu que seria louvado. Ele decidiu que seria reconhecido por sua criação, por causa da manifestação da sua glória, mas de uma forma específica, do brilho da sua graça. Porque glória também tem sentido de brilho. A perfeição de um atributo de Deus se chama glória. Então, quando nós olhamos para a perfeição da graça, nós dizemos glória a Deus por sua graça. E onde é que se manifesta a graça de Deus? Do começo ao fim. Da criação em Gênesis, Deus ali está sendo gracioso com a sua criatura. Com a entrada do pecado no mundo e com o pacto da graça, que é oferecido aos filhos de Deus, onde os seus filhos são perdoados dos seus pecados, com a vinda de Jesus Cristo ao mundo, dando a sua vida, sendo perfeito no nosso lugar, morrendo na cruz, ressuscitando e prometendo que vai voltar, tudo isso manifesta a graça do nosso Deus. Então, todo o plano da criação, irmãos, envolve glorificar a Deus. Não envolve, em primeiro lugar, você. Envolve glorificar a Deus. Mas, por seu amor e por sua graça, nós recebemos o conhecimento de Deus. Nós recebemos salvação. E nós respondemos glorificando a Deus com a nossa vida e com os nossos lábios. Essa é a razão da nossa vida. É por isso que nós estamos no mundo, para reconhecer a glória e a graça de Deus. Então, por fim, dentro do tema solidão de Deus, nós podemos dizer que Deus, Ele é solitário em sua majestade, único em sua excelência, incomparável em suas perfeições. Ele tudo sustenta, mas Ele mesmo é independente de tudo e de todos. Ele dá bens a todos, mas não é enriquecido por ninguém. Ninguém enriquece Deus. Quando você traz, e eu me esqueci de fazer isso aqui, a gente vai fazer no final, quando você traz dízimos e ofertas, você não está enriquecendo Deus. Você está sendo abençoado em poder adorar esse Deus. Reconhecer que é das mãos de Deus que vem tudo aquilo que você tem. Então você entrega ao Senhor, você reconhece ao Deus que é dono de todas as coisas. Quando você glorifica o nome de Deus numa canção, você não acrescenta nada a Deus. Você reconhece tudo aquilo que Ele já é. Então, essas são algumas das aplicações dessa doutrina da solidão de Deus. Eu queria
terminar lendo esse texto de Jó 26:14, que diz assim, preste atenção. Eis que isso são apenas as orlas dos seus caminhos, e quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Você conhecia esse versículo? Você conhecia? Que versículo lindo, né, irmãos? Quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Se Deus decidisse, de uma hora para outra, revelar com toda a intensidade, um pouquinho mais do que aquilo que nós conhecemos, nós estaríamos todos mortos aqui, porque não suportaríamos a sua glória. Você lembra das passagens bíblicas dos homens que viram um pouquinho mais da glória de Deus e caíram por terra, estatalados no chão, porque conheceram um pouquinho mais de algum dos atributos de Deus. Então, eu queria cantar mais uma canção agora, para que você tivesse a oportunidade de trazer ao Senhor dízimos e ofertas. Nós vamos continuar tendo dízimos e ofertas nesse tempo de seminário de verão, e eu quero convidar você agora a fazer isso, a ter esse tempo de adoração ao Senhor, e depois vamos continuar no segundo tema, que são os decretos de Deus. Esse microfone facilita a vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer. Eu não estou ouvindo a voz da igreja. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. E céus continuar. Ok? A imagem aí, está saindo ou não? Está saindo para vocês aí? Agora. Ok. Esse tema, a gente já viu aqui por que estudar os atributos de Deus. A gente já viu um pouco sobre a independência, a autossuficiência, a solidão de Deus. E agora a gente vai ver um pouco de forma simples, não de forma tão aprofundada assim, porque teríamos que gastar aí talvez um seminário de verão inteiro só para falar desse tema, decretos de Deus, porque é um tema bastante profundo. Mas eu quero convidar você a conhecer um pouco
sobre esse assunto dos decretos de Deus. Eu quero começar também com um versículo, que é o versículo de Isaías 14, 24 e 27, que diz assim: Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E se a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? Esse texto fica aí para a sua reflexão durante a semana. Quando a gente fala dos decretos de Deus, a gente já pode estudar sobre esse assunto nos nossos símbolos de fé, na confissão de fé, no breve catecismo. E eu queria começar fazendo essa pergunta aí do nosso breve catecismo, que diz: o que são os decretos de Deus? E a resposta, vou pedir agora que vocês leiam, diz assim: os decretos de Deus ok? Um exercício bom para você aí em casa: pegar cada expressão dessa aqui, do breve catecismo, e procurar entender o que significa propósito, o que significa conselho da sua vontade, o que significa predestinação, porque tudo está incluso nesse conceito dos decretos de Deus. Então, para ir explicando um pouco sobre isso, eu quero colocar algumas características do decreto de Deus. E você percebeu que eu mudei aqui de decretos para decreto. Na verdade, essa invenção não é minha, mas o próprio autor fala sobre isso, o A.W. Pink, que na verdade não existem vários decretos de Deus, mas quando a gente fala de decreto na Bíblia, nós devemos entender que Deus, na eternidade, Ele decretou de uma vez só, em um só momento, todas as coisas, como num só ato. Pá! Tudo. Então Ele não fez um decreto, depois outro decreto, depois outro decreto, depois outro decreto. Não. Isso acontece numa só decisão da Trindade. Quando a gente fala do conselho da sua vontade, que a gente repetiu aqui lendo alguns textos já, que fala do beneplácito da vontade de Deus, esse conselho é exatamente a decisão da Trindade. É quando a Trindade reunida, ela decide algo. E ela decide algo na eternidade. É como se um carimbo gigante com a história de todos nós fosse dado. E o carimbo, quando ele é dado num só momento. Está carimbado. Toda a história da criação já está carimbada, já está definida pelo nosso próprio Deus. Então, a melhor forma de chamar seria o decreto, mas a expressão os decretos será usada aqui nesse estudo. Então, a primeira característica que a gente deve conhecer sobre os decretos de Deus é que ele é um decreto eterno. Ou seja, assim como nós já estamos falando aqui, ele acontece fora do tempo. Ele acontece na mente eterna de Deus. E por que é interessante falar da mente eterna de Deus? Porque a mente de Deus não funciona como a nossa mente. A nossa mente funciona por sucessão de fatos. A mente de Deus não. Como é que eu vou entender isso? É melhor eu simplesmente receber a revelação sobre isso. A Bíblia diz que Deus é assim. E nós glorificamos a Deus por Ele ser assim. E se Ele não fosse assim, Ele não seria Deus. Simplesmente. E não haveria o que chamar a nossa atenção. Nós devemos louvar a Deus exatamente porque Ele é aquilo que nós não somos. Então, nos seus atributos incomunicáveis, ou seja, atributo incomunicável é aquilo que Deus é, mas nós jamais poderíamos ser. Não é um atributo que Ele também repartiu com os seres humanos. Existem os atributos comunicáveis, que são características humanas, que Deus repartiu com o ser humano. Não no mesmo nível, lógico, óbvio, não da mesma forma, mas Deus repartiu alguns atributos com o ser humano. Mas outros atributos,
Eles são incomunicáveis. E aqui esse atributo de decretar é um atributo só de Deus. O atributo de ser eterno, tal como Deus é, apenas Deus, por exemplo, como estamos colocando aqui, tem uma mente eterna. Então, quando ele decidiu todas as coisas, ele decidiu na eternidade. Desde toda a eternidade, se a gente quiser olhar a eternidade como uma referência de tempo, ou seja, um lugar onde não tem como contar o que é passado, presente ou futuro, nós também podemos entender que é nesse contexto que Deus decreta todas as coisas. Então, antes de julgarmos a Deus, nós precisamos entender quem somos nós e quem é Deus. Nós não temos condições nenhuma de julgar o soberano. E Efésios 1, e aí eu quero que você abra os textos para que a gente veja. Efésios 1, 4 e 5. E aqui será o nosso exercício um pouco diferente de quando eu falei aqui sobre a solidão. É que nós vamos, de fato, ir abrindo a Bíblia e lendo, tá certo? Então, Efésios 1, 4 e 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. É outra forma de chamar decreto, tá? Propósito é sinônimo de decreto. Conselho da sua vontade é sinônimo também de decreto. Quando é que isso acontece? Antes da fundação do mundo, nós fomos predestinados na mente eterna do nosso Deus. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de colocar. A segunda característica do decreto de Deus, você está acompanhando, está dando para entender o tema, né? Vou ver aqui o meu relógio. Ok. Além de ser eterno, o decreto de Deus é um decreto sábio. Então, que variedade, Senhor, nas tuas obras. Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Salmo 104, 24. Que variedade, Senhor. Você já observou a natureza? Você quando chega na praia e você observa toda aquela beleza, ou se você tiver a coragem de mergulhar num local bonito, tem muita gente aqui que pratica isso, não é? Então você mergulha e você olha aqueles peixes ali, não sei se chama assim, vegetação marinha, é assim o que se diz? Enfim, é tudo muito lindo. A diversidade que existe ali da criação do Senhor, quando você mergulha nas profundezas do oceano, ou quando você vai para uma mata mesmo e você começa a observar os animais pequenos, aqueles insetos ali, ou você vai numa floresta, ou seja numa savana, todos nós somos maravilhados com as obras do Senhor, porque nós percebemos que existe alguém sábio, existe alguém que é além de tudo aquilo que a gente poderia imaginar, que criou todas essas coisas. Toda a terra está cheia das tuas riquezas. Então, todas as coisas acontecem pela sábia providência divina. O universo não é governado por destino ou sorte, mas por um Deus pessoal e sábio. Basta a gente pensar um pouquinho para a gente entender que a gente não está aqui por acaso. Que não existe destino igual a aquelas revistinhas. Quando eu era adolescente tinha isso. Umas revistinhas que falavam de destino, e as meninas compravam, ficavam lendo, querendo saber quem seria o amor da vida delas e tal, qual é o meu destino e tal. Enfim, não existe isso. O que existe é um Deus sábio, decretando todas as coisas, e com toda a sabedoria, com toda a sua bondade, porque nós vemos a bondade de Deus na criação, Ele decreta todas as coisas de maneira extremamente inteligente.
Eu estava lendo num livro sobre cosmovisão que até as moléculas, até aquilo que é menor, as partes minúsculas da célula, em tudo aquilo há comandos, há um mapa. Alguém colocou informações em cada molécula, dizendo o que é que ela tinha que fazer. E o que é que essas moléculas fazem? Elas obedecem. O que é que as células fazem? Obedecem. E por que nós estamos aqui? Porque Deus, quando criou, Ele deu uma ordem sábia e colocou toda a sua sabedoria na criação. E tudo veio a existir. Quer você estude ciências avançadas, ou quer você simplesmente olhe com seus olhos que Deus lhe deu, nós percebemos, de qualquer jeito, seja um jeito científico ou não, nós percebemos a sabedoria do nosso Deus. Nós devemos ver a mão de Deus nos acontecimentos de todos os dias, pois Ele faz cooperar todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o decreto de Deus, não apenas na sua criação, mas em relação a tudo que acontece, por mais que aquilo que acontece seja intrigante para nós, por mais que seja até doloroso para nós, a sabedoria de Deus também está ali. Naquilo que aconteceu com a sua vida, aquilo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. A sabedoria de Deus está regendo os acontecimentos. Nada está solto no mundo. Ok? Então, eterno, sábio e agora eficaz. Uma vez que nada pode frustrar o seu propósito, aquilo que Ele decretou certamente sucederá. Jó 42, 2 diz assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus, Ele, além de ser sábio, além de ter decretado as coisas na eternidade, Ele fez as coisas para que elas de fato cheguem ao fim que elas foram determinadas ou pré-determinadas por Deus. O decreto do Senhor é eficaz. Ele vai acontecer. Por exemplo, se Deus decretou que Jesus Cristo vai voltar, sabe o que é que vai acontecer? Jesus Cristo vai voltar. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque todos os seus decretos foram se cumprindo. Todas as suas promessas, todas as suas profecias, elas foram se cumprindo na história e foram sendo registradas. O Deus sábio, assim como Jó, na sua experiência com Deus, ele chegou à seguinte conclusão: Senhor, é o Senhor que pode todas as coisas. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. É o Senhor quem dá a saúde, é o Senhor quem tira a saúde. É o Senhor quem dá os filhos, é o Senhor quem tira os filhos. É o Senhor que coloca amigos excelentes, e é o Senhor que coloca também amigos que estão falando bobagem para Jó ali. Deus é soberano sobre tudo. E sabe de uma coisa, Deus? Tudo o Senhor pode. Toda a criação que Deus mostrou para Jó, você lembra lá? E ele pergunta a Jó: Jó, quem foi que fez isso? Quem foi que estabeleceu isso? Foi você, Jó? Jó reconhece: não fui eu. Todos os planos do Senhor, se o Senhor decidir que vai ser assim, assim acontecerá. Porque vem da mão do Deus soberano. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Isso deve ser razão de alegria para nós, irmãos. Porque nós temos um Deus fiel. Se Jesus disse, por exemplo: eis que estarei convosco todos os dias, é sinal de que Ele está conosco todos os dias. Se a Bíblia diz que Ele nos deu o Seu Espírito Santo, que vence dentro de nós o pecado, é porque, de fato, Deus decretou que o Espírito Santo habitaria dentro de nós e venceria em nós o pecado. Se Deus diz que aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo, é porque Ele começou a obra em nós e Ele há de completá-la até o dia de Cristo. Porque o propósito de Deus, ele é eficaz.
O propósito de Deus é também imutável. Os planos humanos podem ser alterados por vários motivos. Na verdade, essa é a nossa rotina, né? A gente faz um plano e o negócio não dá certo. A gente acha que vai ser naquele dia e não pode ser naquele dia. A gente acha que vai ser de um jeito, mas não foi daquele jeito. É a nossa rotina. Eu não estou dizendo que não há planos que dão certo. Há muitos planos que nós fazemos que terminam chegando a êxito. Mas você tem que confessar que muitos deles não vão ser como a gente imaginou. A própria Bíblia diz que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Porque Deus é quem é soberano sobre tudo aquilo que realmente vai acontecer. Os planos dos homens podem ser alterados por vários motivos. No entanto, os desígnios de Deus não mudarão, porque Deus é imutável, fiel e verdadeiro. Queridos, nós mudamos. Nós mudamos. Na verdade, nós precisamos mudar. Para o bem, na verdade, né? Tem gente que muda de ré, né? Indo para trás. E não é isso que Deus quer de nós. Mas o povo de Deus, ele é chamado a mudar. Deus quer que a gente mude. Mas a nossa mudança é para que a gente chegue ao pleno conhecimento de Cristo. Para que Cristo seja formado em nós. Você entende? Mas Deus, ele não precisa ser aperfeiçoado. Porque ele já é perfeito em tudo. Então para que Deus vai mudar? A gente se arrepende de uma besteira que a gente fez. A gente tem crise de consciência. A gente gostaria de voltar no tempo para ter feito diferente uma coisa ou outra, ou várias coisas na nossa vida. Mas Deus não precisa disso. Porque todo o seu decreto é perfeito. E ele não precisa voltar atrás de um decreto. Nós voltamos atrás. Mas Deus, ele é imutável nas suas perfeições. Não há nenhuma perfeição de Deus que evoluiu. Você entende isso? Não há nenhuma perfeição de Deus que regrediu. Deus sempre foi aquilo que ele é. Salmo 33, 11 diz: o conselho do Senhor dura para sempre. Os seus desígnios, ou os desígnios do seu coração, por todas as gerações. Você lembra que Deus se apresenta para Moisés e diz: Moisés, eu sou o que sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou é o nome de Cristo, porque Cristo e Deus são um só, e Deus Pai são um só Deus. Eu sou. A gente pode colocar esse atributo para Cristo, para Deus Pai, para o Espírito Santo, porque eles perfazem a Trindade Santa, que é o nosso Deus imutável. Por fim, ou por fim não, depois desse tem mais um. O decreto, ele é universal. Então, às vezes, a gente vive no nosso bairro, a gente vive só no nosso contexto. E a gente pensa, não, esses decretos só dizem respeito àquelas pessoas que creem. Né? E a gente vive num mundo existencialista. Existe algo chamado existencialismo cristão, se é que eu posso chamar assim, que foi uma fase terrível da teologia, onde as pessoas, os teólogos da época, não acreditavam mais na autoridade das Escrituras Sagradas. Eles começaram a produzir muitas heresias. E dentro dessas heresias, o existencialismo ele vem dizer assim, que cada pessoa ela define a sua forma de olhar para a existência e dizer, por exemplo, como a religião deve ser. Por exemplo, eu tenho a minha religião e ela é verdadeira. Você tem a sua religião e do jeito que você pensar dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, a sua religião também é verdadeira. Mas e se essas religiões forem diretamente opostas? Se uma verdade dita por uma pessoa é diretamente oposta à verdade dita por outra pessoa, para o pensamento existencialista não tem problema. Porque as coisas só são verdadeiras em cada cabeça. As coisas não são verdadeiras de forma universal.
as coisas são verdadeiras para você. Não é assim que as pessoas pensam hoje? Isso é verdadeiro para mim. Não se meta na minha religião. Diz assim, religião, futebol e política não se discute. Opa, por que não? Que ditadura é essa? E está aí a liberdade de expressão, né? Por que a minha liberdade de expressão está sendo tão tolhida? É porque precisa permanecer o pensamento existencialista, de que cada pessoa decide o que ela é, decide o que é religião, decide o que é identidade de gênero, ou da formação de qualquer coisa no mundo, porque o existencialismo, ele mostra que cada pessoa, ou cada mundo é um mundo particular, é um mundo subjetivo. Então, essa característica do atributo, do decreto de Deus, de que ele é um decreto universal, é que os homens são indesculpáveis. Porque aquilo que Deus decretou, ele não decretou só para Israel, ele não decretou só para as nações vizinhas do mundo antigo, ele decretou para as nações daquele tempo, para as nações que surgiram, para todo ser humano que já nasceu, viveu e morreu, para aqueles que estão vivos hoje, para aqueles que ainda vão nascer e morrer. O decreto de Deus, ele é universal. Isso significa que tudo que se passa no mundo está debaixo da soberania divina. Tanto as boas ações dos homens, quanto seus atos iníquos. Efésios 2:10, vamos abrir mais uma vez aqui as escrituras. Efésios 2:10 e Atos 2:23. Já vou deixar aqui Atos também aberto, para a gente ganhar tempo. Diz assim, Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, nesse decreto universal, Deus ordenou que pessoas no mundo inteiro iriam praticar as boas obras. Quem Deus decretou isso? Aqueles a quem Deus quis manifestar a sua graça. Então, mais uma vez, eu digo, isso não foi um decreto só para a igreja primitiva. Ele fez esse decreto até para tribos que estão afastadas, intocadas, lá na Amazônia ou lá na África. Se Deus decretou que tem alguém ali que vai praticar as boas obras do Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai tocar no teu coração ou no coração de alguma outra pessoa. Ele vai despertar essa pessoa para missões. Essa pessoa vai ser treinada, essa pessoa vai ser enviada para aquela tribo, e aquela pessoa que Deus decretou, que glorificaria o nome de Deus e que praticaria boas obras, essa pessoa vai praticar boas obras, porque Deus decretou que isso aconteceria. Então, por que nós fazemos missões? Porque nós somos frutos de um decreto de que homens no mundo inteiro glorificariam o nome de Deus. E para que homens no mundo inteiro glorifiquem o nome de Deus, é preciso haver missionários. Missionário é fruto do decreto. Então você quer ser fruto do decreto de Deus? Você já é em vários sentidos. Mas se você tem o desejo de ser fruto do decreto de Deus através de missões, através da sua liberdade, você pode se consagrar, você pode ser treinado para isso e ser usado como instrumento de Deus em uma tribo, para que o propósito de Deus se cumpra. Porque a gente vai ver que as nossas livres decisões de fazer algo como ser missionário também está debaixo do decreto de Deus. Apesar de serem decisões livres nossas, elas estão debaixo do decreto de Deus. Isso é complexo e é o que a gente vai ver aqui. Então, é um decreto universal. Eu vou passar para a gente ganhar tempo. Ele é um decreto também permissivo. Então, o que significa que o decreto de Deus é um decreto permissivo. Quando a gente fala essa palavra, logo vem uma associação de algo ruim, algo com permissividade, não é? Mas de que maneira o decreto de Deus ele é permissível? Ele é permissivo com referência ao pecado, que é aquele nó que às vezes vem na nossa cabeça, não é? Em relação ao pecado, será que Deus não sabia que o ser humano ia pecar? Como é que essas coisas vieram a acontecer no mundo? A gente não vai aprofundar
aqui, até porque, quando a gente for estudando os atributos de Deus, durante todos esses domingos do mês de janeiro e do mês de fevereiro, então esse assunto ele vai sendo amadurecido. Então eu não vou entrar em tantos detalhes aqui. É uma tentação muito grande a gente entrar, tá certo? Mas eu não vou entrar em tantos assuntos. Mas o que é que a gente pode dizer sobre isso? Deus não pode ser autor do pecado, porque Ele é santo. Então, essa é uma definição clara para nós. Perdão, irmãos. Deus é santo. Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Então nós já sabemos disso. Nós temos conhecimento disso. Se você ler a Bíblia, não combina a gente achar Deus praticando o mal. Deus praticando o pecado. Jamais nas Escrituras você vai ver isso acontecendo. Então, como é que a gente pode entender o decreto? Deus decretou não impedir o ato pecaminoso da autodeterminação da criatura, mas todavia regular e controlar os seus resultados. Então, Deus decretou na sua mente, naquele carimbo, lembra? Onde todas as coisas foram ordenadas, o pecado estava ali naquele carimbo. Sim, estava, a gente não pode negar isso. Mas não de forma a Deus praticar o mal, ou não de forma a Deus praticar o pecado. Ali naquele decreto, Deus decretou não impedir o ato pecaminoso da autodeterminação. Lembra que eu falei da nossa livre vontade? Então, o ser humano ele tem uma autodeterminação. Ali no Jardim do Éden, Adão e Eva tiveram uma autodeterminação. Mas Deus decide regular e controlar os seus resultados. A gente vai ler todos esses textos aí. Salmo 78, 29. Você pode abrir, se você trouxe sua Bíblia. Não ouça o barulho de páginas, porque hoje em dia é tudo no celular. Agora estou ouvindo um pouco mais. Salmo 78, 29. Diz assim: Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Quem lhes fez o que desejavam? Deus. Em relação aos reis, ele disse: sabe uma coisa? Eu vou largar eles nos seus próprios desejos. Romanos 1 vai falar disso também, que Deus decidiu entregar os homens à sua própria devassidão. Esses reis aqui estavam fazendo aquilo que, veja, no tempo e no espaço, eles estavam sendo livres para fazer aquilo que eles queriam. Eles estavam fazendo suas escolhas, e péssimas escolhas, diante de Deus. Então, essa doutrina mostra que ao mesmo tempo que o ser humano ele decide por autodeterminação praticar o mal, a gente também vê que Deus, no seu decreto, ele decretou permitir que esses homens maus praticassem o mal. Isso dá um nó na nossa cabeça, mas é para o nó, nem sempre o nó é tirado, tá certo? Muitas vezes, quando a gente encontra um assunto mais complexo nas Escrituras Sagradas, é para a gente dobrar os nossos joelhos e glorificar a Deus e dizer, como o apóstolo Paulo, no texto que a gente leu no começo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Os teus pensamentos, Senhor, são muito além dos meus pensamentos. Então vamos lá. Salmo 105, 14 e 15. Eu tenho até 10h30, viu, irmãos? Salmo 105, versículos 14 e 15. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor dele repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Agora a gente vai entender essa parte, que
Deus decretou, não impediu o ato pecaminoso da autodeterminação da criatura, mas, todavia, regular e controlar os seus resultados. Então, veja, se Deus permitiu que os reis agissem impiedosamente, não significa que eles ficaram soltos, assim, fazendo as coisas além do limite que Deus ordenou. Não. Deus disse que ninguém os oprimisse por amor dele, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Então, até o ser humano, na sua autodeterminação de praticar o mal, segundo aí dentro do decreto de Deus, esse decreto permissivo de Deus, Deus controla até onde o ser humano vai, até onde o mal vem ao mundo, até onde aquela pessoa acha que está reinando. Muitas vezes acontece com pessoas que decidem se desviar dos caminhos do Senhor. Dizer assim: agora as pessoas vão ver, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí Deus fica olhando assim e diz: ó, coitado, você só vai até onde eu permitir. E ainda tem mais, você ainda vai pagar um preço por tudo aquilo que você decidir fazer longe da minha vontade, porque isso também é decreto de Deus. A consequência do pecado também é decreto de Deus na vida daqueles que decidem pecar, ou até na vida do crente que decide brincar com a santidade do Senhor. Então, ele decide regular e controlar os seus resultados. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3 dos eternos decretos de Deus, diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, é aquilo que a gente vem falando aqui, nem é tirada a liberdade ou contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, irmãos, nós vivemos num mundo onde a gente não pode pensar de forma determinista. Ou seja, nós somos robôs, onde tudo que a gente está fazendo aqui está debaixo de um decreto robótico de Deus. Não, não é isso. O decreto de Deus decreta, como ele coloca aqui, a vontade da criatura. Não violenta a vontade da criatura. Então, é complexo isso? É muito complexo. É sim. Mas se você estudar as Escrituras, é essa a conclusão que você vai chegar. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós pensamos, nós decidimos, nós colocamos as situações diante de nós e decidimos ir por esse caminho e não por aquele caminho. É isso que ele está dizendo aqui. Você não pode colocar a culpa em Deus, porque diz: eu só fiz isso porque Deus decretou que eu fizesse isso. Não. O que a Confissão de Fé está nos dizendo, depois de um exaustivo estudo das Escrituras, é que o ser humano, ele tem uma vontade, e essa vontade, ela não é violentada, e não é tirada a sua liberdade ou contingência das causas secundárias. Ou seja, aquilo que às vezes a gente diz assim: as coisas aconteceram de um jeito que eu não tive escolha. A minha única escolha foi pecar. Opa, peraí. Não. Deus é soberano sobre todas as coisas, mas Deus também não tira aquilo que acontece no mundo. Por exemplo, de repente, um fator natural, um incidente da própria natureza acontece no mundo, e a gente coloca a culpa daquele incidente em Deus. Opa, calma. A própria criação, ela também tem as suas leis. Senão não daria para fazer ciência. Nós calculamos as coisas na ciência. Porque Deus também coloca as leis fixas nesse mundo. Agora, Deus sustenta essas leis.
E elas se tornarão calculáveis até o momento em que Deus quiser que elas sejam calculáveis. Você entende? Então muitas coisas acontecem e a gente diz, aconteceu, e a gente vai explicar. Aconteceu porque veio um fenômeno meteorológico que trouxe muito calor numa determinada região aí do oceano e veio trazendo uma massa de ar quente que formou nuvens não sei aonde. Isso é explicável. Nós podemos explicar essas coisas. Não é verdade? Porque Deus, Ele nem tira a liberdade do ser humano ou a contingência das causas secundárias. Deus, Ele rege todas as coisas, ao mesmo tempo todas as coisas acontecem debaixo da sua própria responsabilidade. Se é que essas palavras podem ser bem entendidas, porque explicar esse assunto sempre é algo muito complexo. Mas ele termina dizendo que essas coisas são antes, ele termina falando que essas coisas são antes estabelecidas. Então veja, ele não deixa a gente com brechas. Ele fala da liberdade da vontade humana. Ele fala das causas secundárias como tendo a sua própria responsabilidade. Mas ele termina dizendo que essas coisas são estabelecidas. Ou seja, até isso, até a nossa livre vontade, ela é estabelecida. Ela não está solta no mundo. Até os fenômenos da natureza, por mais que eles obedeçam regras, eles também estão estabelecidos pelo nosso Deus. Nada está fora do controle dele, irmãos. Tudo está debaixo do seu decreto. Então, Deus está no controle de tudo e todo o seu desígnio se efetuará. Confiemos naquele que é poderoso para cumprir todas as suas promessas no tempo que Ele mesmo determinou. Então, o que é que conhecer os decretos de Deus deve produzir na gente? Confiança. Confiança. Deus, a minha vida está em boas mãos. Está debaixo das tuas mãos. A minha história, ela está debaixo das tuas mãos. Não foi o acaso que me trouxe até aqui. Você entende isso? Não foi o acaso. Seja algo muito doloroso que possa ter acontecido com você, ou algo muito prazeroso, não foi o acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito.